nosso tema central é os Senhores das Trevas, então nós fizemos uma digressão sobre os principais ordens, pelo menos pelos principais autores que citam é, a, a nomenclatura de alguns espíritos. Passamos pela escala espírita de Kardec, tá? E depois de outros autores como o Ranieri, o Hermínio Miranda, etc. Falamos sobre os falcões, sobre os dragões, e semana passada começamos a falar sobre os magos negros, estendemos bastante sobre a ação deles, e hoje nós vamos falar sobre a Antiga Écia e sobre o tratamento de magos negros, como lidar quando numa reunião mediúnica ou diante de pessoa magiada, né? Nós como lidarmos com isso, tá? Bom, vamos aqui trabalhar um conceito básico de Antigoécia, que é antimagia negra. Lembrando, já falamos isso por 2 semanas, a palavra negra que não tem nenhuma conotação de etnia, tá? Está se ligando, esse é o termo muito utilizado pelos autores, pelos especialistas na área, ligando-se a essa utilização das energias da natureza sob um ponto de vista negativo. Tá? É o tratamento de limpeza perispiritual e etérica do indivíduo e do ambiente em que ele vive. Então, a antimagia, ou antigoécia, ou goetia, a palavra grega que significa magia, tá? É um tratamento que se faz para limpar a limpeza perispiritual, ou nomenclatura na apometria vai chamar de a limpeza dos corpos, que na apometria trabalha com a premissa do homem setenário. O Ramatiz também trabalha com essa premissa do chamado complexo humano perispirítico. Então, esse trabalho de Antigoécia vai promover essa limpeza não só do indivíduo como em si, ou do ambiente onde ele vive também, porque muitas vezes todo o ambiente, até o do trabalho, da própria casa, do lar mesmo, está totalmente desconexo. Então, há necessidade muitas vezes de fazer uma limpeza energética de todo esse ambiente também. Ela promove a limpeza das pessoas e ambientes saturados por magia delituosa e enegrecida, as quais acabam por provocar doenças, dissabores, mudanças de humor, propiciando, portanto, de imediato alívio e cura de todas as suas enfermidades em nível físico e espiritual. Por esta razão, é de extrema valia na profilaxia social. Essa de imediato, nem sempre, tá, gente? Porque não adianta você fazer um trabalho de orientação de uma entidade, uma limpeza de um ambiente, se as pessoas que ali se encontram ainda não houve modificação moral. Então não existe qualquer tarefa assistencial bem feita se a pessoa não muda, tá? Então há necessidade de estar atento a essas orientações. Nós trouxemos aqui algumas imagens um pouquinho mais fortes, né? Que costumeiramente, ultimamente, está aumentando sobejamente o número de atendimento a espíritos cruéis e desumanos, ou desumanizados, muitas vezes com a perda da sua estrutura perispiritual. Há um número enorme de espíritos com essa deficiência. Há também muitos companheiros que são notificados pelo próprio Armatiz ou pela Patrícia, outros estudiosos da área também, desenvolvimento de vírus espirituais, o sequestro de corpos astrais de encarnados, que nós falamos na semana passada, tá? São algumas técnicas que são promovidas por esses chamados magos negros. A criação e a utilização desses seres artificiais, que nós já explicamos na semana passada, que é essa força mental, esse pensamento contínuo muitas vezes pela maldade, de ódio, de rancor, de animosidade, e essa matéria mental ela é manipulada por alguns desses companheiros que são exímios entendedores dessa área e criam seres artificiais para darem locupletar o processo de influenciação, que alguns autores vão chamar de ideoplastia, né? O próprio André Luiz chama de ideoplastia também. O processo de ovoidização, que a doutrina espírita nos ensina bastante, e esse processo que é chamado por alguns autores de segunda morte, entre aspas, do espírito, porque ele entra num processo, esse processo de alfabetização pode se ocasionar de diversos modos,
desde aquele espírito que, por um processo de ódio muito grande, ele deixa de pensar na sua própria individualidade. Então ele vai perdendo a forma. Existe processo de manipulação de algumas entidades mentalmente muito poderosas, que eles conseguem manipular o perispírito de alguns companheiros desencarnados que estão, lembrando sempre, né, companheiros que têm compromissos perispirituais perante a lei divina e acabam provocando esse processo de obedização. Esses ovoides, muitas vezes, eles são utilizados por magos das trevas, ou por dirigentes das trevas, ou feiticeiros espirituais, como a gente vê lá, por exemplo, em Libertação, em que o Gregório utilizava 2 ovoides para obsidiar lá a Margarida. Então é um processo muito comum, não é raro não. Tá? É aquela questão de que quando nós infringimos a lei de Deus, nós nos tornamos muitas vezes incursos na, na influenciação de dadas entidades. Tá? Dentro desse processo terapêutico espiritual, aqui enumeramos alguns tópicos, né? A colaboração de entidades que se colocam muitas vezes como preto velhos e caboclos, que manipulam os fluidos da natureza com muito mais facilidade. Lembramos que esses companheiros que assim se colocam não é para o encarnado, que a gente tem essa mania muitas vezes quase egoística de pensar que tudo é para nós. Pelo contrário, eles se manifestam desse modo muitas vezes para o tratamento do desencarnado, que eles muitas vezes têm muito mais facilidade de se apresentar como um preto velho, como um caboclo para tratar uma entidade, do que propriamente aparecer como um mentor simplesmente. A gente lê naquela obra Loucura e Obsessão, nos bastidores da obsessão, nós vemos um caso lá numa entidade, numa casa de Umbanda, que era dirigida pela dona Emerenciana, se encontrava um presente do Dr. Bezerra, ladeado pelo Manuel Filomeno de Miranda, e ali há um processo de tratamento de entidades extremamente violentas, violentíssimas, e a dona Emerenciana, num dado momento, faz um gesto e aparece, né, entram no local quase 10 entidades núbias, que ele fala, como se fossem africanos mesmo, mas espíritos muito fortes. E quando aquelas entidades extremamente violentas vê aqueles espíritos adentrando, eles se acalmam. Né? Interessante que aí o Filomeno de Miranda pergunta ao Dr. Bezerra quem era. Fala, eram espíritos normais, não eram muito evoluídos, mas que estavam com a intenção de ajudar. E a presença deles lá, a forma deles era tão forte que acalmou uma outra entidade que estava mal intencionada. Não eram espíritos evoluídos, mas estavam sendo utilizados pela dona Veneciana, que se manifestava como uma preta velha. Tá? A técnica de progressão no tempo, que é estudada desde do meado do século XIX, a técnica de regressão de memória, muitas vezes, que são levados, nós vamos estender um pouquinho sobre isso, que são levados ao passado, esses magos negros, para poder entender todo o processo que os levaram até aquele momento. O desdobramento de corpos espirituais, com aquela premissa do homem setenário, que é uma técnica utilizada muitas vezes na apometria ou em algumas casas espiritualistas, né, provocando desdobramento de corpo para poder evitar essa concentração muito grande de energia. Tem lugares, por exemplo, que magos negros acabam tendo uma facilidade muito grande e conseguem constranger quase que todos os tarefeiros ali encarnados. Tá? Essa é uma técnica que também são utilizados. Algumas casas utilizam o apoio dos elementais, casas humanistas, casas espiritualistas, algumas casas espíritas também, para auxiliar no processo de desfazimento de certos seres magiados, né? E a cromoterapia espiritual, que também é muito utilizada, né? Lembramos que as cores não são cores, são vibrações. Então, quando a gente imagina, por exemplo, vamos vibrar o amor, fica muito sutil, né? Muito vago. Agora, vamos vibrar uma luz rosa vibrando diretamente no cardíaco. Você consegue materializar essa ideia, tá? Então, esse é o tipo de cromoterapia espiritual. Vamos vibrar a espiritualidade maior e Deus em nós. Você fica, né, sem entender muito bem como é que você pode entender isso. Vamos vibrar uma chama violeta descendo pelo coronário, alcançando todos os centros de força. Aí você consegue visualizar isso. Isso é um chamado processo de cromoterapia espiritual, que o Dr. Lacerda ele traz um estudo muito interessante
no livro Espírito e Matéria para aqueles que quiserem aprofundar esse estudo, né? Inclusive a utilização de MOF, que hoje nós não vamos falar sobre isso, chamados microorganizadores florais. É uma técnica que também é muito interessante. Essa semana um companheiro nosso com dificuldades espirituais, mediúnicas, estava com grande dificuldade, nos ligou e nós daqui de Santa Catarina para poder atender a pessoa lá no Rio, né? Então com a dificuldade nós formamos um MOF e a pessoa se sentiu assim extremamente bem, tá? São algumas técnicas que são utilizadas. Bom, vamos dar continuidade falando ainda sobre a Antigoécia. Alguma pergunta até aqui? Alguma colocação? Tudo bem por enquanto? Tranquilo. Vamos lá então. Nós trouxemos aqui, só para poder, a título de observação, o Candinho semana passada citou o Geide, né? Então o Geide é os irmãos Demétrio, o irmão de Cascais, a cidade de Ramatiz, o Frei Luiz, várias casas promove o trabalho de Antigoécia. E aí eles trazem, assim, nós pegamos assim o procedimento dos principais, as orientações que eles costumam dar para o trabalho de Antigoécia, que na verdade bate muitas vezes com um trabalho espiritual, né, de tratamento espiritual. Na nossa casa lá no GESFA, nós fazíamos tratamento espiritual e fizemos uma série de orientações que dávamos às pessoas, e nessas orientações, muitas dessas colocações aqui estavam lá. Então, no trabalho de Antigoécia, algumas recomendações são dadas. Então, coloca, para submeter-se a esse atendimento, o paciente deve abster-se dentro de 12 horas que antecede o trabalho. Carne de qualquer animal, drogas que causam dependência química, a utilização de álcool, drogas pesadas, né? Fumos, tá? Qualquer tipo de fumo. A questão da sexualidade não é pelo sexo em si por um pecado, e sim pela energia que é despendida, né? E após o atendimento, recomendamos a alimentação frugal e o resguardo por 24 horas, tá? Para que serve? Os males resultantes da magia negra às vezes não são percebidos porque ainda estão atuando em nossos corpos sutis, quando percebidos se apresentam como perturbações, desequilíbrio de natureza espiritual, mental, orgânica, manifestações epidérmicas estranhas, desarranjos repentinos, etc, etc e etc. Porque muitas vezes esses magiados atingem primeiramente os corpos sutis e vão passando. Quando chega no corpo físico, já está um emaranhado enorme, tá? Então não é um processo muito fácil, digamos assim. Bom, dentro ainda da Antigoécia, algumas casas têm promovidos, né, os trabalhos que se faz. Algumas casas fazem trabalhos muitas vezes quase que físicos, digamos assim, né, ritualística. Na doutrina espírita nós não temos nenhum tipo de ritualística. Então, o trabalho de passes e radiações, eles são imperiosos nesse momento, tá? Envolvimento fluídico, a levar o nome, a pessoa, ou até, às vezes, mas eu queria pedir lá pela minha casa. Então a gente muitas vezes recomenda dar o seu nome, dar o endereço. A espiritualidade vai visitar a casa. Às vezes nós promovemos um culto do evangelho para ir lá na casa da pessoa. Nós fizemos várias vezes esse tipo de atendimento. E as entidades que ali se encontram, se houver lá um mago negro, etc., ele com certeza vai ser levado à casa espírita onde vai ser feito o tratamento. Não atenderem lá, jamais, tá? É totalmente não recomendável. Algumas casas espiritualistas utilizam certos materiais. Utiliza de carvão, um balde de água, sal grosso para poder assimilar essas energias, que não deixam de ter um certo fundamento, porque esses magos negros eles vão agir com energias muito fortes. São energias da natureza, são os tipos de energia. O Pedro Franco Barbosa, no livro Espiritismo Básico, ele faz aquela divisão em que na doutrina espírita você vai utilizar as chamados fluidos do pensamento, e algumas casas espiritualistas, principalmente Umbanda, Candomblé, por exemplo, vai utilizar os fluidos da natureza. E esses seres magiados estão muitas vezes influenciados por esses fluidos da natureza. Às vezes é necessário um processo um pouco mais forte, igual por exemplo de um certo ferimento que você precisa lá, quebrou um osso, precisa de um atendimento
mais brusco. Ah, você está com depressão, o seu atendimento é mais emocional. Tá? Então, o ser imagiado, muitas vezes, ele precisa de certas manifestações mais fortes, digamos assim. Tá? Cláudio, E, fala, meu querido. desculpa interromper você. É Não, de modo que algum. eu dei uma viajada aqui e quero fazer uma pergunta. Fala. É, é o seguinte, quando você falou que o atendimento não deve ser feito na casa, você não disse casa espírita, na casa da pessoa, não é isso, né? Exato. Ou na minha casa, ou na casa da pessoa, e sim no centro espírita. Só para ficar bem claro, é isso, né? Foi isso que nós falamos. Porque às vezes a pessoa quer Então atender um tá. mago negro Não, dentro não. de um lar. Não faça. Não, não. Tá? Nada Isso disso. eu já sabia, só para ficar bem claro, dentro da casa espírita. Atendimento Isso. tem que ser na casa espírita, que tem todo o amparo lá dentro, né? Perfeito. É igual um Né? hospital. Porque O tem médico companheiros atendendo que no hospital. falam, que tem companheiros que falam assim, não, não, vamos comigo lá, porque não pode ir sozinho, mas duas pessoas podem atender na casa da pessoa, porque a pessoa não está muito, a gente não sabe o que é, então com duas pessoas fica mais fácil o atendimento, enquanto um conversa, o outro envolve, né? Fica orando e tal, mas isso também, nesse caso, isso não é legal fazer na casa da pessoa esse atendimento quando a pessoa está prostrada, né? Quando está É, prostrado, como é que faz para poder se mexer e ir até a casa espírita? Me é. desculpe te interromper, tá? Nada, desculpe nada, mas é importante, né, a gente conversar, né? Vamos lembrar, gente, existem casos e casos. Deixa a gente parar um pouquinho aqui para poder abrir, ver, a gente conseguir ver todo mundo, né? Não é recomendável a gente fazer qualquer tipo de. Eu, não, particularmente, não aconselho qualquer tipo de atendimento em só, tá? Solitário. Por vezes eu já tive a oportunidade de fazer porque eu não tive como fugir. Mas várias vezes atendimento de madrugada, etc., eu ligava para um médico da casa com um tarefeiro e nós íamos lá para atender a pessoa. Esse atendimento ele não é um atendimento de desobsessão, tá? É um atendimento de orientação, de uma leitura do Evangelho, de um passe, de uma frutificação de água, etc. Já teve casos e casos, né? Aqui nós temos alguns companheiros que estão aí presentes, o Jorge, a Marilene, sei mais alguns, a Cláudia talvez, outros, que já tiveram oportunidade de nos acompanhar em alguns atendimentos, mas eram casos bem graves. Eu posso citar aqui um montão, né? Vou citar alguns aí, um que aconteceu que ficou muito forte, que eu fui fazer atendimento na casa de uma pessoa, chegamos lá, tinha, eu não sei se eu estou exagerando, mas devia ter quase 30 companheiros evangélicos, porque a mãe era evangélica, chamou o pastor chegou lá e não resolveu, chamou um montão de membro, outro pastor, tinha 3 pastores e quase 30 pessoas. E eu fui lá no quarto e vi a cena, era um rapaz forte, fisicamente forte, né? Tava deitado na cama e o irmão dele, que é um irmão até mais novo, mas é um irmão tipo esses rapazes que fazem academia, né? Muito musculoso também, literalmente deitado, entrelaçou as pernas, entrelaçou os braços, deitado sobre ele e a cama subia. Tipo 10, 20 centímetros, ele batia na cama, batia, e os pastores lá gritando, o sangue de Jesus, expulsa, sai daqui, sai para lá. E a gente viu aquela situação e falou, olha, nós temos como ajudar, mas existem algumas recomendações. Ah, mas o quê? Eu falei, primeiro você vai ter que pedir para esses companheiros saírem aqui do quarto, que eu vou poder agir. Aí ela falou, mas eu sou crente, e os pastores, como é que eu vou falar com o meu pastor para sair? Eu falei, o que é mais importante, a intimidade que você tem com o seu pastor ou a gente poder ajudar o seu filho que está aqui doente? Aí ela ficou com muito jeito, lá, falou, os pastores saíram, foram lá para uma outra parte da casa, ficaram lá gritando tanto negócio de. Aqui eu sou formado em teologia, né? Então a gente estuda também demologia. Então nomes de demônio, pelo menos uns 13 principais a gente sabe. Mas eles naquele dia falavam alguns nomes que eu desconhecia. Eu falei, rapaz, eu aprendi outros tipos de demônio que eu não sabia. E a maioria deles estava direcionada a nós, né? Eu falei, gente, eu não sabia que eu era tão demoniado assim não, né? Eu fui descobrir naquele dia. Então, fechamos a porta, ficou a mãe, minha esposa estava junto, minha sogra e nós, e eu pedi para que o rapaz lá, o irmão, pudesse sair de cima do outro companheiro. Eu falei, não, pai, eu não vou sair não. Eu falei, mas por que você vai sair? É porque o pastor mandou fazer isso. E quando eu saí, ele avançou, quase matou o pastor. Então eu tô com medo. E ele olhou assim para mim como se fosse, tu é pequenininho, não vai aguentar, meu irmão. Quase uns dois de você. Eu falei, não, mas quem vai segurar não sou eu não, né? Pode sair. Então naquele momento a gente estava, através da vidência, nós já vimos a presença de dois companheiros ali, já estavam presentes. Então quando ele saiu, o rapaz até
bufou, fez uma série de coisas assim, tipo ameaça, mas não chegava perto, né? Ao contrário, nós que chegamos, fizemos atendimento, fizemos a dispersão, orientamos aquele companheiro, ligamos para os companheiros no domingo, já à noite, ligamos para uns 4 médicos da casa e marcamos para que pudéssemos atender à distância, porque estava bem complicado, e fizemos uma desobsessão que não era programada, né? A desobsessão era nas segundas, nós fizemos a desobsessão. Assim, resumindo, né? Durou o atendimento quase 3 horas para vocês terem uma ideia. E no dia seguinte, a moça ligou para minha sogra e falou: a senhora não sabe o que aconteceu. A oração do pastor deu certo. Como é que meu filho ficou bom? Né? Ele tinha sido até afastado, com problemas neurológicos, etc. E o pastor que tinha dado jeito. O pastor estava desde 3 horas da tarde. Nós chegamos lá por volta de 8h30 da noite e ninguém tinha dado jeito. Né? Nós saímos, o rapaz já estava bem melhor, mas dei prosseguimento na casa. Então, isso é um caso de exceção. Nós não fomos para atender uma entidade que estava ali naquele processo. Mas chegando lá, nós vimos aquela entidade, nós tivemos que atendê-la, tá? Mas evidentemente que não se pode evocar. Às vezes a pessoa está só tendo uma influência e você vai e evoca, faz com que a entidade venha para que você possa orientá-la. Isso não é interessante. No processo de antigoécia, aí é mais grave ainda. Evocar um mago negro, meu filho, toma cuidado, então não faça isso jamais, né? Então a casa espírita tem toda essa estrutura para que a gente possa auxiliar aqueles irmãos, tá? É um caso de exceção, como falei, né? Apesar que esse caso de exceção comigo já aconteceu mais de 10 vezes, né? Tem situações e situações que aconteciam, né? E a gente tinha que atender, tá? Mas a espiritualidade amiga sempre vai nos auxiliar. Agora é sempre importante que tenha pessoas experientes no trabalho mediúnico e não estejam só, tá? Então é sempre importante, né? Quem é lá do gesto falar já sabia que de vez em quando eu recebia telefonema nosso à noite, já sabia que era trabalho, né? Os médicos, principalmente, os tarefeiros, eram sempre desse jeito. Ok, gente? Parecido. Valeu. Vamos lá, vamos prosseguir aqui no nosso compartilhamento de tela, tá? Dentro desse processo de atendimento a magos negros, né? Existem dois tipos de atendimento a ser feito. Primeiro é o de contenção e depois o de conversação. É importante que a gente, às vezes uma pessoa neófita ou então uma pessoa muito presunçosa, um dirigente muito presunçoso, eu vou logo, vou orientar, vou conversar, não toma muito cuidado, tá? Primeiro, porque existem alguns irmãos que chegam, eu sou um mago negro, não tem nada a ver com mago negro, mas se for mesmo, uma entidade desse jaez, ele muitas vezes ele tem uma força política tamanha, como eu falei na semana passada, retrasada, de um companheiro de uma casa espírita em Minas Gerais, muito conhecida, que a gente não dá o nome, de repente alguém conhece a casa, né? Que ele jogou na parede o rapaz que estava fazendo o passe, e depois, quando a dirigente veio, ele jogou a dirigente também na parede. Tá? Nós temos um caso que aconteceu em São Gonçalo com um companheiro aí que é conhecido nosso, um dirigente espírita aí ele mesmo nos contou, né? Então não vou falar o nome, mas de repente alguém conhece o fato, de uma entidade que estava lá num processo obsessivo terrível. Uma mãe lá, uma pessoa chegou e jogou dentro do centro, né? A pessoa e trancou a porta. O rapaz, o dirigente, ficou desesperado. A pessoa lá violenta, né? Xingando. Eu sei que quando abriu uma porta do centro, saiu todo mundo correndo e ficou o dirigente lá na frente, querendo correr e não conseguia correr, né? Então, com medo terrível, né? Então, a gente sabe que não é a questão de medo, tem que ter uma autoridade moral para lidar com isso. Virou uma coisa assim meio vergonhosa. Ele mesmo falou comigo, Cláudio não sabia o que fazer, estava com medo terrível, porque só tinha uma porta para sair e a entidade ficou praticamente na porta. Quem conseguiu fugir, fugiu. Os outros ficaram com medo, né? Ali. Então, eu com o seu Manuel, por exemplo, que não sei se o Candinho conheceu o seu Manuel, né? Aconteceu uma situação mais ou menos parecida. Ele, semi-analfabeto, né? Aconteceu quando fizeram isso, pelo contrário, com carinho, com amor, foi chegando perto da entidade e conseguiu orientá-lo, conseguiu, né, entregar aquela entidade para a mãe. Tá? Então, autoridade moral. Então, às vezes, é necessário algumas técnicas de contenção. Tá? Essas técnicas de contenção é para poder lidar com aquele irmão para que ele entenda o processo e a casa, o local onde ele está. Tá? Dentro dessas técnicas de contenção, fala.
vamos lá. Dentro dessas técnicas de contenção, você tem, por exemplo, o chamado salto quântico, né? Que é o desfazimento, o desfazer dos instrumentos de iniciação. Muitas vezes você consegue fazer uma regressão de memória e retorna com esse mago negro até a origem de onde ele foi iniciado. Que pode ser 200 anos, 300 anos, da Idade Média, dos tempos egípcios, e assim, né, você consegue fazer algumas vezes dentro desse processo. A dialética, o apelo aos familiares, né, ao chamado toque de compaixão, são algumas técnicas que a gente utiliza para poder orientar esses companheiros, né? Para que a gente possa atender certos irmãos, é necessário às vezes você promover uma sincronização. O médico, eu estou sentindo uma entidade, mas não consigo, eu estou passando mal, e você fica lá dando passo, mas não consegue lidar com isso, né? Então é importante conhecer uma técnica para poder fazer com que aquele médium, aquele companheiro, ele esteja em sintonia, não numa sintonia moral, mas sim numa sintonia fluídica, para que possa atender aquele irmão. Às vezes é necessário você primeiro doutrinar o médium, para depois, então, tentar esclarecer a entidade, tá? Então, dentro desse processo de contenção, existem as técnicas, por exemplo, que é a formação de um círculo de contenção. Alguns companheiros utilizam a chamada inversão de spin, que é uma molécula dentro do átomo, né? Em que você muitas vezes quebra aquele processo daquela entidade. Ela fisicamente, como é que você faz? Você concentra, aponta a mão na direção do cardíaco e move, né? É como se você estivesse invertendo o spin, invertendo aquelas moléculas, aquele átomo ali. E ele sente como se fosse o peito abrindo, né? Entrando numa nova sintonia. Então a gente chama de inversão de spin, né? A dissociação, alguma apometria utiliza a chamada dissociação dos corpos astrais, que também é utilizado, mas é um processo muito coercitivo, é um processo só se a entidade for muito cruel, muito terrível realmente, tá? Pirâmide, então a apometria muitas vezes leva a outro processo até o final, que é o chamado toque de compaixão, né? Toque de compaixão, na verdade, é uma, uma técnica que leva como se fosse uma cor rosa diretamente no trino, diretamente no centro cardíaco daquela entidade. Então, através do médium, aquela entidade, aquele mago negro vai ser tocado. Agora, é claro que tudo isso sendo feito com amor, com respeito, tá? Algumas pessoas, né, uma vez nós estávamos na UME, né, um companheiro até escritor lá de alguns livros, perdão, ele sugeriu que prendesse lá um irmão lá na garrafa, né? E deixa eu tirar daqui. E a gente criou lá né? Achamos, vimos e debatemos com ele sobre aquele processo como que era equivocado, né? E ele tentou lá colocar que seria correto. Então, alguns irmãos encarnados, eles pensam ter certos tipos de autoridade, quando na verdade não tem, tá? Então, qualquer técnica, qualquer processo que seja falte a caridade com a entidade, ela é totalmente desaprovada, totalmente equivocada. Ao mesmo tempo, nós vamos ter que agir com uma certa energia, tá? Energia não é violência, tá? Energia é o que André Luiz ensina lá no livro Desobsessão, é uma autoridade moral para a gente lidar com alguns irmãos, principalmente com conhecimento de causa, saber com quem eu estou lidando naquele momento, tá? Bom, gente, daqui a pouco vai fechar a nossa reunião, essa primeira parte, tá? Então, eu queria, pessoal, tiver alguma colocação, alguma observação, quem quer falar alguma coisa? Eu posso Eu falar um negócio? Ah, então fala, depois eu falo. não vou só completar, eu não conheci o seu Manuel, Cláudio, mas ouvi muito falar dele, por você e pelos outros companheiros nossos. Só isso. Eu não conheci pessoalmente também não. Eu conheci na mesa mediúnica, né? Porque quando nós conversamos lá em Seu Renato, ele já tinha desencarnado. Então lá na reunião mediúnica, lá em Seu Isso Renato mesmo. principalmente, de vez em quando ele comparecia, né? Fisicamente só a Cristina que conhecia, o Zanina, eu também não conheci pessoalmente não, encarnado não, né?
Mas, pelo Tá que a gente certo. conhece dele, né, é uma pessoa que tinha uma autoridade moral extraordinária, né, uma moralidade extraordinária. Sim, 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 isso mesmo. Cláudio, quando você falou em movimentação das mãos, você está falando em passe de dispersão, movimentar para o lado, né, em sentido horário, anti-horário. O que seria essa movimentação das mãos? Desculpa, só me tentar entender melhor. Não, a pergunta é interessante, né? Na verdade, essa técnica ela é muito mais do que o passe, tá? O passe é uma Sim, transmissão de energias fisiopsicossomáticas, como nos diz o Emmanuel. isso, Sendo que em isso. processo de magia negra, só o passe não é suficiente, porque o processo ali, ele conhece muito mais do que a gente. Ah, eu faço lá um curso, eu te ensino um pouquinho de passe. Se for conversar com o irmão desse, ele sabe 10 vezes mais do que eu. A gente lê lá naquele livro Ação e Reação, aquela entidade conversando com Aulos e fala sobre o mosaico, né, espiritual. Ele dá uma aula de obsessão ali que o André Luiz fica ali de boca aberta, né? O conhecimento que aquele espírito extraordinário, que era um espírito obsessor terrível, era como se fosse professor dos obsessores, né? Aí o André Luiz fica até estupefacto, né? E o Aulus explica para ele, esse companheiro tem um conhecimento técnico extraordinário, só não tem moralidade, tá? Então, no tratamento dessas entidades que conhecem a manipulação física extraordinária, é necessário algumas técnicas que vão além da irradiação puramente. Esse processo né, que a gente chama de inversão de spin, ele age diretamente nesse centro cardíaco, por isso que esse movimento da mão, que é diretamente no cardíaco, que vai movendo, é como se fosse a entidade, ela vai sentir como se o coração estivesse abrindo e ela vai sair daquela vibração. Ela sai daquela vibração e vai entrar para o outro. É claro que o processo não é só físico. A mão representa o que a mente está transmitindo e vai direcionada aquele pulso energético é direcionado diretamente nesse centro cardíaco. É um processo que costuma ter grande eficiência. Tendo alguns magos negros são tão poderosos espiritualmente que eles conseguem, mesmo assim, conseguem se fechar. Quando ele percebe que alguém conhece essa técnica, ele se fecha. Uma vez nós fomos tentar uma técnica com esse, o companheiro fechou. Pela evidência eu vi que ele já estava fechado sendo cardíaco. Eu já tive que trazer para outra, né? O toque da compaixão costumeiramente é o que ninguém consegue sobrepor-se, digamos assim. Né? Gente, aqui pelo meu. Faltam 20 segundos. A reunião vai cair. Aí o pessoal é só clicar lá no link para poder entrar de novo. Tá bom? Faltam 10 segundos aí, vai cair. A gente se encontra daqui a alguns segundos de novo. Ué. O pessoal tá bem ágil, né? Clica rápido. Isso aí, gente. Sejam bem-vindos. Oi, Boa Miriam. noite. Oi, Duda. Tudo bom? Temos alguns companheiros aqui também. O Alba. Sejam Cláudio, bem-vindos. já estou evangelizando a cachorra, tá? Ela leu o livro dos espíritos. O Candinho Bom, tá com gato. A cachorra tá aí. Hoje nós estamos bem, né? Tem gato, tem cachorro. ele é gente. Gente, vamos lá. O pessoal tá entrando. Eduardo, hoje tem bastante gente aí que eu nem conheço muito não, né? Vou pedir pro pessoal que eu não conheço se apresentar, por favor. Ó, Alba. Alba é da onde, Alba? Só tô vendo que tá escondida aí, Alba ó. é minha amiga, eu convidei. Ah, então. Não conheço, se apresenta. Ela- Todo mundo escondidinho aí. Bom, gente, agora dessa segunda parte, vamos tentar aí levantar algumas questões. O pessoal pode abrir o microfone
para participar, para trazer algumas perguntas, algumas colocações, que hoje, na verdade, foi o fechamento do nosso estudo, que durou aí 3 semanas, que não, né? Vamos lá, agora eu quero ouvir vocês, né? As opiniões, os estudos, as leituras aí de cada um. Cadê Jorge, Marilene? Tá aí não? Tá escondido? Ô, Cláudio, deixa eu só falar, porque tem um pessoal de primeira vez que eu chamei. Eu tenho a primeira aula, já que essa é a terceira, ele mandou para mim a primeira e a segunda. Quem tiver interessado, é só me pedir que, com autorização do Cláudio, eu mando, tá? E com certeza Ah, ele vai autorizar para que as pessoas se interem melhor. isso, gente. Todos os nossos estudos são gravados, depois eu coloco no Drive e mando o link para as pessoas que estão participando, tá? E lá no grupo também às vezes coloca. Então, que de repente quer assistir o conteúdo e o material aí do PowerPoint também está disponível para quem quiser, tá? E você pode ver ou no PC ou no celular, tá? Esse material do PowerPoint como nós fizemos aí. Tá? Dar uma visão geral no material daqui a pouco, mas antes queria só saber se o pessoal tem algumas colocações antes de eu fazer a visão geral do material que nós conversamos nessas 3 semanas. Vamos lá. Alguma colocação, alguma É, pergunta? eu. Fala, Cândido. É, é só mais uma colocação. Quanto mais a gente trabalha com espiritualidade, né? A gente acha que sabe, menos a gente sabe, porque a coisa é muito grande, né? E muita coisa nos livros está nos livros. Só que a gente passa desapercebido muitas das vezes e, e a gente se apega muito em algumas outras questões e essas questões bem importantes, né, de ajuda a um necessitado, ela acaba passando e a gente às vezes vê por aí, até mesmo em programas televisivos, que nada tem a ver com isso, mas algumas colocações que a gente, isso aí não existe. E aí quando a gente ouve um estudo desse, como você está fazendo, e nós aqui também participando, a gente vê que tem uma certa lógica. De onde aquele cara tirou aquilo? Então, né? Até por achar que são coisas do imaginário, muita das coisas do imaginário realmente tem. Vou citar exemplos. Você já citou, inclusive, 2 semanas atrás, do São Jorge com o Dragão. De onde foi tirado isso? Agora mesmo eu estava falando com a Alessandra de uma novela que tinha que o cara guardava o cramulhão na garrafa. Todo mundo tinha medo daquilo na novela, é claro. E a gente que assistia, era uma coisa pueril, não existe. Mas ela acabou de me dizer aqui que o avô dela, que era florista em cemitério, trabalhava, né? E ele contava muita história, né? Com muito respeito, né? Que ele tinha, que ele via. E devia ser um médico vidente também. Sem contar que ele veio do interior, que ele vivia mais ainda. Ou seja, né, aí outro dia passou uma novela de um portal. A menina entrava no portal e ficou presa em outra dimensão do passado. Quer dizer, são coisas que isso não existe, mas se a gente tem que ficar sempre né, estudando e não sempre falando para as pessoas que nem tudo é invenção da mídia, né? Ou das pessoas. É isso aí só que a gente queria colocar. A gente tem que estudar muito e, além de estudar, ser bom, porque é isso que vai nos dar autoridade moral para quando acontecer um problema né, com um amigo ou conosco mesmo, um familiar, a gente saber como lidar com aquilo. Não é verdade? Correto, querido. Entender que o nosso conhecimento ainda é muito vago. E mesmo as colocações que a gente lê nas obras André Luiz, outros grandes autores, quantas vezes eles falam que muita coisa eles não podem falar ainda, né? Sim, Ah, é isso porque mesmo. eles querem esconder segredo? Não, é porque a gente muitas vezes
tem uma dificuldade muito grande de assimilar alguns conteúdos também, né, digamos assim. Então a dificuldade é muito mais nossa do que deles, tá? A gente tem que entender isso, né? E agora existem também outros grandes conteúdos que é, a gente ignora também, tá? A gente tem que prestar atenção também nisso. Então, avançar o conhecimento, né? Ampliar cada vez mais e não fazer com o espiritismo o que tem sido feito, né, milenarmente, né, atavicamente, pelas chamadas religiões tradicionais, que a gente cria aquele cara que sabe tudo e aquele cara que vai me dizer, né? Então a gente fala, Chico disse. O Chico falou que o telefone toca de lá para cá. Só que você não para raciocinar o que significa isso, né? Que na verdade o telefone não toca de lá para cá. Senão o Kardec seria errado. O Kardec evocou. Tá? O Vitor aí está estudando lá no grupo lá do Chico Xavier, fazendo estudo lá do capítulo do Livro dos Médios, falando sobre evocação. Mas peraí, evocação é o quê? O telefone está tocando da onde? De cá para lá. Opa, então o Chico está errado. Né? Não é que o Chico está errado, é porque a pessoa pegou aquela frase do Chico, tirou do contexto e transformou num postulado quase que doutrinário. Ah, o telefone só se os espíritos quiserem. Mentira. Tá? Toda a doutrina espírita, 90% do corpo da doutrina espírita, foi fundamentado nas evocações. Quem que discava? Era eles que discavam para Kardec? Não, Kardec que discava para ele. Né? É Então a gente tem que verdade. tomar cuidado para a gente não transformar a doutrina espírita num, o Divaldo disse, o Chico disse, fulano disse e acabou. Né? Nós temos que raciocinar cada vez mais. Era o que Kardec fazia. Né? A gente tem que tomar muito cuidado para não transformar a doutrina numa religião. Né? Então, tomar muito cuidado quanto a isso. É verdade. As pessoas, as pessoas, a doutrina espírita ela é universalista, né? E as pessoas não querem, bom, alguns, né? Não estão abertos a isso, então não estão abertos a ler Ramatijo, a ler outros autores, até que você citou alguns, né? Por simples melindre, né? Não, aquilo está errado, porque não sei nem por que falam isso, né? Por falta de estudo, aliás, eu sei por quê. Por falta de não ler e entender. É claro, quando a gente tem um cabedal de ensinamento, ou de entendimento, aliás, ensinamento não, entendimento, a gente pode achar uma coisa ou outra disso, não tão correta, mas a gente também acha não corretos em André Luiz, né? Em Emmanuel, mas não é tudo. É uma linha, uma frase, ou algo que ele não podia dizer, então, da forma que ele disse, era a forma que a gente entenderia. Aí, quando a gente entende outra situação, a gente já acha até, poxa, ele podia ter ido a fundo. Não é por aí? É. A gente E está aí a falando gente acaba até sobre. falando, pô, André Luiz errou aquilo. Né? A gente está falando de É magia e isso você aí. com um gato aí atrás de você, né? Pois é, mas é branco. Pois Né? Que é. muitas vezes está ligado, né? Dentro do processo de senso comum, digamos assim. Mas tem um fundamento também, tudo isso tem um fundamento também, né? E o Uhum, importante também, uhum. gente, é o trabalho, a experiência do trabalho nosso, né? Nós, particularmente, lidamos com a desobsessão desde 1990. Ou seja, esse ano estou fazendo 30 anos de trabalho de desobsessão em variadas casas. Então, quantas vezes quem trabalha com desobsessão já há algum tempo vai poder confirmar junto, né, com o que nós estamos falando aqui, que quantas vezes a gente vê situações que não estão em livro nenhum, né? Quantas situações já ocorreram? Eu tive a oportunidade, por ser evidente, né? A gente muitas vezes está atento a algumas coisas que não são tão comuns. Eu lembro uma vez que estava começando, em 1990, estava começando um trabalho de esclarecimento, me pediram para que a gente pudesse ir lá. Eu comecei a trabalhar um tempo como médio extensivo, depois eu comecei o trabalho de esclarecimento, aí o dirigente lá na época gostou da gente poder esclarecer e a gente acabou dando prosseguimento mais no trabalho de esclarecimento do que na mediunidade em si, apesar da gente também Uhum. ter a mediunidade ostensiva e a evidência. Mas eu lembro que um dos primeiros, não sei se foi o primeiro, talvez não tenha sido o primeiro, mas acabou ficando mais forte. Mas um dos primeiros que a gente foi poder orientar era um companheiro que veio através de uma média extremamente educada, segura, né? Médio muito bem correta no seu trabalho, mas ela estava dando processo a uma manifestação, a uma entidade estava no processo de zoantropia.
E ele era verdadeiramente um urso, pra você ter uma ideia. Estava do meu lado, a média era menor do que eu, baixinha, e aquele rosnando, não conseguia falar, eu tentando orientar. Daqui a pouco, sabe aquela curiosidade? Eu olhei, e quando eu olhei, eu não vi mais a média, eu vi como se fosse um urso, que era uns 2 vezes maior do que eu. Eu tomei um susto na hora, gente. Pra dizer a verdade, quando eu vi aquela entidade como se fosse um urso, realmente eu tomei um susto. Eu tive que demorar alguns minutinhos para poder me recompor, para poder dar prosseguimento àquele trabalho. E a gente muitas vezes vai estudar nas obras espíritas, nós temos até as teorias, etc. Mas a experiência, ela também é muito importante, né? Ela vai complementar alguns estudos e vai trazer alguns outros também. Daí a importância da gente continuar sempre, né, estudando, que a gente nunca vai saber tudo, pelo contrário, né? É Bom, verdade, gente, é verdade. vamos lá. Só lembrar agora, vou trazer aqui o último tópico, né? Esse estudo que nós fizemos, para poder lembrar a todos, para fechar o nosso estudo. Deixa eu. Lembrando aí, nós falamos sobre os Senhores das Trevas, passamos aí a questão dos magos negros e dragões. As fontes de consulta são algumas das consultas que nós fizemos, mas não são todos, né? Não dá para colocar todos. A questão da evolução dos espíritos, por que ele está saindo, não sai não. Vamos lá. Evolução dos espíritos. A escala que Kardec nos traz, na questão 100 até 113 do Livro dos Espíritos, mas sabendo que essa escala ela é desenvolvida por Hermínio Miranda e outros autores que trazem naquele livro Diálogo com as Sombras, traz essa nomenclatura, né, de dirigentes, juízes, né, e alguns casos na literatura de André Luiz e de Filomeno de Miranda, nós temos o caso de Gregório e o caso do Teocrastos, né? Quem lembra aí, eu até citei na época, no momento, né, aquele caso lá que ele fez, quase que afundou o Filomeno de Miranda só com o olhar, para você ter uma ideia do poder que um espírito trevoso desse tem. Ah, Cláudio, mas porque os espíritos superiores nos protegem? Protege, mas com quem que você se afiniza? Você está mais perto de quê? Do seu mentor ou daquele obsessor? Tá? Então a questão é de sintonia. O mentor está querendo nos ajudar, mas a gente não se ajuda. Tá? O processo nosso é mais grave. Né? A questão dos dragões, né, que não tem nada a ver com o dragão físico, isso eu já expliquei, tá? É uma nomenclatura que eles trouxeram de outros orbes e eles trouxeram essa ideia. A questão do feiticeiro, que é a questão 549 do Livro dos Espíritos, a questão 550 nos fala, que é uma questão de nomenclatura, tá? Magos é quando tá desencarnado, digamos assim, e o feiticeiro é quando esse mago, muitas vezes, ele reencarna, tá? Então, é um companheiro que conhece sobejamente a manipulação dos fluidos, tá? Ele consegue manipular com relativa facilidade esses fluidos com a seu bel prazer, tá? Com interesses próprios egoísticos, digamos assim. Aí nós temos alguns autores, Fernando de Miranda, que fala sobre os dragões e falcões. O Ranieri é um autor bastante polêmico, né? Mas fala das zonas abissais. O Ramatiz, que fala das egrégoras, que é muito importante também, que essas egrégoras que vão alimentar muitas coisas equivocadas, tá? O conhecimento de umbral, por André Luiz, as cidades espirituais, os portos de socorro e os vales de dor e sofrimento, que nós também passamos nesse estudo aí de 3 semanas nossos, né? Depois vimos a colocação do Espírito de Verdade, que o mal sobrepuja os bons por fraqueza destes, ou seja, dos bons. Tá? Não tem nada a ver que o mentor se distraiu ou por que o mentor não protege, porque o mentor vai proteger sempre. Só que eu não me afinizo muitas vezes com eles. Tá? Depois nós falamos sobre a Goécia, né, o conceito, né, de Goécia, magia negra, estendemos bastante sobre esse estudo e adentramos a questão dos magos negros, a sua ação deles. Passando as obsessões complexas, porque sobre obsessões complexas a gente pode fazer um estudo só sobre obsessão complexa, tá? Porque vai falar sobre os chips, as colocações de aparelhos na mente de algumas pessoas, vários casos, temos aí um número enorme na obra Espírito e Matéria do Lacerda,
ele vai citar muitos casos sobre essas chamadas obsessões complexas. Então a gente só passou por ela porque teria que ter um estudo só sobre isso, tá? Também falamos dos magos negros que atuam subrepticiamente, às vezes nem sempre vão se manifestar. Dificilmente o mago negro vai estar ali, todo mundo sabe que ele está presente. Não, tá? Isso aí, às vezes, uma casa espírita acaba sendo destruída por ação de algum irmão desses, tá? E às vezes a pessoa nem sabe que eles estão presentes. Para ele se manifestar, é um trabalho muito bem planejado pela espiritualidade maior, tá? Ao mesmo tempo que não cabe só ao planejamento da espiritualidade maior, cabe também à preparação dos encarnados. Será que a gente está apto a esse atendimento? Tá? Então tem que se pensar nisso também, se preparar. Lá no GESFA, há uns mais de 20 anos atrás, nós recebemos uma comunicação de um Dr. Augusto, que é um dos mentores espirituais da casa. O Dr. Augusto e a irmã Isabel são os dois mentores da casa, e ele falou que a gente ia desenvolver um trabalho com suicidas. E íamos ficar durante alguns meses recebendo só suicida, uma coisa assim que eu nunca tinha visto. Por isso, você receber suicida é uma coisa comum. Agora, você receber uma reunião mediúnica inteira só de suicida é algo que eu nunca tinha visto. E nós ficamos durante 6 meses atendendo só suicidas. Pra você ter uma ideia. Tá? Todas as manifestações eram de suicida. Teve como que procurar estudo, pesquisar, aprofundar cada vez mais para atender com mais eficiência. Os primeiros vieram mais ou menos e foram agravando, né? Espírito com mais dificuldades ainda. Então a espiritualidade nos preparou, nós também nos preparamos para que nós pudéssemos exercer aquele trabalho. Então nessa negócio, vou fazer uma prece e estou preparado. Não, não é isso não, tá, gente? É se preparar de maneira correta, tá? Falamos sobre os pactos, né? Questão 549, a sintonia com os espíritos dentro da fundamentação do livro dos espíritos, tá? E hoje falamos sobre a antigoécia, tá? E os textos aí estão para todos. Então nós queremos agradecer a todos a participação, tá? Bom, gente, nós vamos então nos preparar para os momentos finais aí, né? O Jorge está caindo na internet dele. Luiz Barros, seja bem-vindo, Luiz. Também do Vitor também ou não? Bom, gente, nós vamos começar daqui a pouco o passe virtual, mas antes disso, nós gostaríamos de saber se alguém tem alguma colocação a mais para fazer. Cláudio, Oi. eu vou te apresentar a Alba, nossa vizinha. Eu vi aí só escrito. Ela não falou que eu não podia ligar o vídeo, né? Seja bem-vinda, Alba. Seja bem-vindo pessoas que são a primeira vez, salvo engano, né? Alexandre Sampaio, Maurício, Alba. Tem mais gente aí que é a primeira vez. Tá? Não sei se tem mais alguém, se é a primeira. A Cleide já é conhecida, né? Eu chamei uma Alba também, pensei que tinha sido ela. Cláudio, o Alexandre Sampaio que você conhece como Gugu, é porque tá só uma foto. Botou uma foto aqui escondida aqui, eu conheço, apesar que o Gugu que eu conheço há muito tempo atrás. Tá bem diferente dele. Era magrinho, não era magrinho? O Gugu que eu conheço era Gugu mesmo, né? Hoje eu não sei como é que é. Ele só botou uma foto ali. Muitos anos, meu irmão, muitos anos. Evangelizamos junto no GAN, né, Gugu? No GAN, isso aí. No GAN. Eu entrei lá em 94, 90, mais ou menos, né? 91, 94. Isso, bastante tempo. É um prazer, meu irmão, um grande prazer te rever, meu irmão. Muito bom, Gugu. Espero que possa estar sempre aí. Adorei o estudo. Que bom. Com certeza, meu irmão. Já falei com o Edney, tá? Porque hoje ele está trabalhando e já falei com o Edney. Edney está sempre conversando comigo. Cláudio, gratidão. Foi muito bom, muito esclarecedor. Que bom, querido. A nossa proposta é trazer o estudo que vocês pedem, tá, gente? O pessoal que semana que vem nós vamos fazer um estudo assim um pouco que Candinho, ele é amigo da onça, tá? Ele fala que é amigo nosso há mais de 20 anos, mas ele sugeriu um tema que é complicado. Eu estou aqui pensando como que eu vou estruturar esse tema que ele pediu,
quer falar sobre o número de espíritos para reencarnar, reencarnado, e nós vamos ter que, não é voar na batatinha não, mas vamos ter que avançar um pouco, né? Que a gente vai trazer não só do planeta Terra, nós vamos avançar o sistema solar, a constelação e a nossa Via Láctea, de acordo com alguns dados que a gente pode, digamos assim, achar, digamos assim, sérios, né? Pelo menos a informação de Emmanuel, etc. É um tema que Candinho me deu, mas é um tema difícil porque não tem, né? Tem pouquíssimos dados, né? A gente tem que amealhar. Então, o Candinho é um amigo, né? Tá. Pode deixar, Candinho. Fale, Candinho. Aqui, então, já vou perguntar uma coisa que pode ser até que seja do próximo tema, mas está inserido nesse. Sabemos que todos nós temos o nosso amigo, né, espiritual, anjo guardião, o nome que se dá. E falando, foi se falado da programação de encarnação do próprio mago negro ou de irmãos que esses irmãos possam fazer reencarnar. Mesmo eles também têm o seu anjo guardião para tentar demovê-los, né? Da periculosidade deles ou da falta de luz deles, vamos dizer assim. Correto? Correto, né? Está sempre atento. A gente pega, por exemplo, que não era um mago negro, Gregório. Tinha lá a sua mãe, que já estava há 800 anos tentando auxiliá-la. Ou seja, ela estava afastada dele? Não. Ele que estava afastado dela, a Matilde. A Matilde, durante 800 anos, estava ali assistindo. Só que ele não entrava em sintonia. Né? Em caso menor, o pai lá de André Luiz, a mãe de André Luiz estava a todo momento, fazia viagem, ia até aqueles locais de trevas para poder auxiliá-lo. Só que ele não se afinizava, ele só estava ligado às amantes dele, um processo de conúbio carnal, né, sexual. Ou seja, o mentor, os espíritos superiores estão sempre auxiliando. O André Luiz, no Ação e Reação, ele chega a falar que 5% dos habitantes das zonas abissais e trevosas são constituídos de mentores espirituais. Estão ali, entre aspas, disfarçados. São tarefeiros espirituais ou mães, etc., que estão lá, só que eles criam uma densidade perispiritual para não serem identificados, mas são espíritos superiores que estão ali esperando arrependimento para que aquele irmão possa ser resgatado. Então, vê o trabalho dele. Agora, imagina um benfeitor espiritual, uma mãe, né? Alguém que é muito querido de um mago negro. Às vezes está 1.000, 2.000, 3.000 anos ali tentando ajudar aquele companheiro. E não desiste. A gente deve dar. Eu conheço um fulano que não aprende de jeito nenhum, eu desisto dele. Imagina um mentor espiritual que fica lá mais de 1.000 anos e não desiste daquele companheiro. Então isso aí é um exemplo de verdade. Né? Agora, eles sempre agem. Tá? Como eu falei, a culpa é nossa, não é deles. A minha sintonia não está ali, mesmo. A sintonia está em outro lugar. Tá? Aí a gente bota a culpa no. Ah, aumentou, não me ajudou. Né? Isso aí tinha que ser proibido, né? Falar uma besteira dessa, né? Uma besteira enorme como essa, né? É uma coisa assim. É verdade. Não tem uma terminologia para a gente poder classificar quando a gente fala isso, né? Infelizmente, né? É verdade. Gente, então semana que vem nós vamos falar sobre esse tema, tá? Tema um pouco complexo sobre o número de espíritos, né? O planejamento reencarnatório desses, etc. E desde já agradecer a presença de todos. Nós vamos então começar nosso trabalho de passe espiritual, ou passe virtual, ou passe à distância, como nós, terminologia cada um vai utilizar, tá? Alguma colocação a mais? Então vou partir para o fechamento da nossa reunião de hoje. Ficou alguma dúvida sobre o tema? Claro que dúvida sempre fica, né? Mas bom, dúvida tem que haver sempre, né? Gente, vamos então elevar nosso pensamento. Vamos aí. Vou projetar aqui um. Deixa eu ver se está aqui. Vamos levar nosso pensamento a Jesus, aos bons espíritos.
nessa imagem, nessa linda melodia. Fechando nossos olhos, pensando em Jesus, recebendo essas energias, esse passe espiritual. Nossos mentores, guias espirituais, nesse momento, irradiam as suas mãos de luz sobre nós. Essa luz espiritual sobre cada um de nós. Sinta esse passe agora. As mãos de Jesus sobre nós. As mãos de Jesus sobre nós. O amor de Deus, curando nossa alma, limpando as nossas mágoas, consolando-nos as aflições. Jesus presente em nossas vidas, dissolvendo a dor moral, dissolvendo as nossas angústias, as nossas dificuldades, os problemas que nos inquietam, que trazem qualquer problema maior às nossas vidas. Que o Senhor Jesus possa continuar nos envolvendo, trazendo paz e luz aos nossos corações. Que assim seja. Bom, gente, é isso, tá? Mais uma vez, Muito a nossa obrigado, gratidão a todos vocês. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Cheguei um pouco, Boa noite, cheguei um pouco Cláudio. atrasada, mas ainda deu para todos. participar. Um abraço, minha internet está horrível. É. Boa Jorge, noite Deixa a ela agora todos. comer evangelho, entendeu? Pode deixar. Estou preparando ela já na outra encarnação. Comeu o livro do Espírito, agora vamos ver o evangelho. isso. Né? Jorge, semana passada perdeu o finalzinho, né, Jorge? Aqui. Meu Deus. É. Tá bom, vai comer o evangelho. Tá preparado já. Uma boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez, tá? E vamos continuar o nosso trabalho agora de desdobramento, né? Boa noite a todos e todas. Boa noite. Terminou? Acabou. Isso aí, Boa gente. noite a todos também. Boa Bom noite. final de Muito semana. bom participar. Muita paz, gente. Muita paz. Jorge, obrigado. Antônia, Tiago, Duda, etc. Regina aí que escondidinha, Marli. E os novos companheiros, espero que estejam conosco semana que vem, tá, gente? Deus quiser. Muita paz. E tem lá um encontro lá com o Vitor também. Toda terça e toda sexta, o Vitor tá fazendo estudo lá muito bom também, tá, gente? Quem quiser, terça-feira ele faz o Evangelho e sexta-feira tem um livro dos médios, né, Vitor? Isso aí. Estão todos convidados. Cláudio, pode passar para a turma aí. Eu passo para você, você passa para eles aí. É um grande prazer, cara. Que bom, gente. Oba. Vamos Fala, aprender Thiago. e crescer juntos. Isso. O Thiago levantou a mão, todo mundo aí, André. Gente, muita paz. Nós vamos fechar agora a nossa reunião. Muita paz e agradecimento a todos Boa vocês. noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Tchau. Muita luz. Gratidão. Esse iluminado tem que tocar.